Este vídeo tem o apoio cultural de FUPAC UBA, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Em 7 de novembro, Ari Barroso, se estivesse vivo, estaria completando 114 anos. Ari Barroso, filho mais ilustre da cidade de Ubá, muito conhecido mundialmente pelas suas canções, inclusive Aquarela do Brasil, que nós ouvimos aí ao fundo dessa reportagem. Também ele é muito famoso no futebol. Aqui ao meu lado, Nilson Moraes, que é um colecionador, na verdade é um preservador da história do futebol. Vai falar um pouquinho disso aqui pra gente, né? As músicas todo mundo já conhece, mas um pouquinho do futebol talvez nem todo mundo conhece, né? Conta um pouquinho da história do Ari Barroso no mundo do futebol. Na verdade o Ari Barroso, né, ele é mundialmente conhecido pela Aquarela do Brasil, dentre 400 canções como, né, Camisa Amarela, Aquarela do Brasil e muitas outras, onde ele citou 58 vezes a palavra Brasil. Mas no futebol, o Ari Barroso é fantástico, porque ele foi o primeiro homem a transmitir uma partida internacional de futebol num sul-americano de 37, onde que o Brasil não saiu vitorioso da partida, mas ele teve uma atuação fantástica, que lá no estádio de gasômetro, lá na Argentina, ele sofreu várias escoriações, porque ele passou a torcer para o Brasil durante o jogo, e era um jogo que o empate daria a classificação ao Brasil, e ele julgou a sua gravata, que o jogador do Brasil, no caso o Jaú, tinha tomado uma entrada do Zazaia, um jogador argentino, e tinha quebrado a clavícula. O cara julgou de tipóia. Com isso ele julgou o estádio todinho do São Lourenço Magro contra ele. Então, quer dizer, o Ari ele tinha uma brasilidade muito grande, né? E com isso ele marcou história. Não só isso, como também o Ari Barroso, em 1946, quando ele regressou dos Estados Unidos, né, ele foi o idealizador do projeto do Maracanã. Né? No caso, ele teve várias batalhas que ele teve com Carlos Lacerda e ele conseguiu que fosse aprovado um projeto, que esse projeto ia ser na Restinga de Jacarepaguá e foi construído ali, que era o antigo Derby Clube. E o Maracanã foi construído em tempo recorde. Mas como o Ari Barroso sempre teve, né, essa profunda identificação com o Brasil, mas uma polêmica muito grande, no dia da inauguração o Ari Barroso nem convidado não foi, porque ele não concordava com as atitudes do Ângelo Mendes de Moraes, que era o prefeito na época. Ari Barroso era um artista multifacetado. Ele nasceu em 1903, no dia 7 de novembro, ficou aqui na cidade de Ubá até os seus 18 anos, quando foi para o Rio de Janeiro. Lá ele ingressou na política, no rádio, na TV, se tornou também narrador esportivo e também foi importante para a cidade de Ubá. Aqui ao nosso fundo nós temos aqui um banner, inclusive ele trouxe jogador para o Flamengo e veio a ser o culpado, vamos dizer assim, do Zagallo jogar aqui na cidade de Ubá, né? Sem dúvida, o Zagallo, eu estive com o Zagallo na Granja Comari em 2004, 2005, eu fui num treino lá e falei com ele que era de Ubá, e ele ficou super interessado. Ele falou, ó, a palavra que ele definiu o Ari Barroso para mim, o Ari Barroso é como está em moda agora, o Ari Barroso era um fenômeno à parte. Ele foi o criador, entendeu, da gaitinha do Ari. Por quê? A gaita era um sinal que você, naquela época, não tinha esses artifícios que tem hoje a televisão. Então a gaita, ela simbolizava quando o jogador fazia um gol, ele dava só um toque quando era de outro time. Quando era do Flamengo, ele tocava a gaita sem parar. Aqui atrás, a gente vê o jogo, propriamente dito, que o Zagallo esteve presente, né, em Ubá em 1948. Por sinal, essa foto do seu Sebastião Gravina, que me cedeu, né, uma foto histórica. O Zagallo esteve em Ubá jogando e ele falou que quando veio aqui, veio de trenzinho para jogar bola na cidade do Ari Barroso. Então, quer dizer, a cidade já era muito conhecida por ser a cidade do Ari Barroso. Esse outro banner, ele explica muito bem o que é. O Ari Barroso foi fazer um show em Assunção, né? E chegando lá, ele se deparou com um time, entendeu? Do Paraguai. E ele ficou encantado com o Bria e com o Garcia. E ele estava promovendo uma partida no Brasil que era contra o Arsenal, que era o maior time do mundo. Então o que ele fez? Ele pegou um avião teco-teco, que ele morria de medo de avião, e foi até o Paraguai, em Assunção,
entendeu? Isso depois do show, quando ele regressou do Rio. Foi lá, buscou o Bria, virou para a diretoria do Flamengo e falou: mirem-se no meu esforço, agora vocês fazem a sua parte. Eu trouxe o Bria e trouxe o Garcia, agora é com vocês. Ari Barroso, inúmeras histórias. Nilson, você também tem grandes... Aqui você tem importantes aqui, documentos aqui. Mostra alguma coisa pra gente que você trouxe aqui. São documentos da época, tá, gente? Não são reproduções, não. São documentos legítimos da época. Mostra alguma coisa pra gente aí, Nilson. É aqui a primeira vez que o Ari Barroso transmitiu uma partida internacional. Em 1937, essa partida foi no São Lourenço El Magro, que aconteceu aquele episódio, que ele foi ele foi agredido no campo, que ele estava na cabine, e ele torceu descaradamente, que ele tinha essa coisa, né, essa profunda identificação com o Brasil e com o Flamengo, né, e com isso ele julgou o campo do São Lourenço El Magro todinho contra ele. Então foi uma partida histórica que o Brasil perdeu, mas o Ari Barroso foi recebido no Brasil como um herói. Pra você ter noção, naquela época não tinha essas cabines separadas, todas envidraçadas como tem hoje, não. O narrador fazia a narração praticamente ombro a ombro com a torcida, né? Então, imagina só o que deve ter passado ali, né? Não, muito. Aqui, essa partida aqui foi... Aqui o que aconteceu foi o seguinte: em 1948, o Ari Barroso foi convidado para fazer uma trilha sonora do filme Alô Amigos, Você Já Foi à Bahia, para o Walt Disney. E chegando lá, o Walt Disney ficou encantado. Tamanha era a capacidade daquele homem de criação musical. E ele fez uma proposta ao Ari, que fosse trabalhar nos estúdios Disney. Ele virou e falou: Walt Disney, eu não posso ficar aqui. O Walt Disney nunca podia passar pela cabeça. Ele falou: mas por que você não pode ficar aqui? Ele virou e falou assim: eu não posso ficar aqui, porque aqui não tem Flamengo. E era justamente esse time aqui, ó. Esse time que tinha Jurandir, e que já tinha o Bria, aqui, ó. Zizinho. O time de 1944, né? Foi o time que inspirou o Ari a não receber uma proposta milionária, entendeu, do Walt Disney. Isso que é paixão pelo futebol. Então, quer dizer, o Ari Barroso tem histórias fantásticas, inusitadas e desconhecidas do público em geral. O Flamengo é considerado um dos maiores times do mundo pela torcida. Provavelmente, culpa disso também faz parte do Ari Barroso, né? Que levava o nome do Brasil ao exterior e também acabou levando o nome do Flamengo, né? Já que esse envolvimento dele tão forte, essa paixão tão grande pelo futebol e pelo Flamengo também. O Flamengo foi o primeiro time a excursionar para a Europa em 1951, entendeu? E o Ari Barroso teve uma participação, assim, muito grande nessa excursão em 51, que foi ele que fez todos os contatos lá fora, porque ele foi o primeiro artista que abriu as portas da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil, porque ele fez show no mundo inteiro. Entendeu? O Ari era um homem multifacetado, um artista completo, né? Como você mesmo tratou, e um artista que ele abria portas. Então, ele abriu as portas do Flamengo também para a Europa e para o mundo inteiro. Olha, isso sempre grandioso, né? Essa revista que você tem aqui, ela é relacionada ao Maracanã? Mostra ela pra gente aqui. Isso aqui. Isso aqui foi na inauguração do Maracanã. Essa revista aqui. É de 1950. Isso aqui é um Alô Cruzeiro, né? Isso aqui foi no dia do Maracanã. Ele não concordou com esse busto do Ângelo Mendes de Moraes, que era o prefeito na época, um general, né? General, você já viu, todo general, ele é, né, autoritário. Então o Ari Barroso não concordava que o nome levasse o nome dele, até porque ele era contra a construção do estádio. Depois ficou a favor. Ele queria que levasse para Restinga de Jacarepaguá, e o Ari queria que fosse ali, que ali era o antigo Derby Clube e favorecia todo mundo, que era perto do centro do Rio de Janeiro, e é onde foi construído, né? E foi feito o busto, só mais tarde foi tirado. O Ari Barroso só recebeu uma homenagem do Maracanã bem mais tarde, quando foi feito um busto na cabine de rádio do Maracanã, que eu acho que está lá até hoje. Lembrando que Ari Barroso também foi locutor esportivo, além de político, ele entrou na vida pública também, escritor, compositor, era um artista completo, na verdade. Ele foi o idealizador, inclusive, de leis importantes, como essa lei de direito autoral de música. Se não fosse ele, os músicos não seriam donos de suas próprias letras, né? Recebeu um prêmio ao lado de grandes autoridades, né? Então, quer dizer, o Ari, ele fez parte, ele trouxe shows internacionais em Ubá.
né? Um show Nightingale, ele lotou o Tabajara, né? Ele trouxe em Ubá Luiz Jatobá, Ilka Soares, né? Então ele foi muito atuante, né? E eu acho assim, o Ari é difícil de você definir um cara como o Ari Barroso, porque eu acho que até hoje ele seria avante no tempo dele. Naquela época ele já era ele, no Calouros em Desfile, que era um programa na época de 50, na década de 50, ele revelou Zequete, Elisete Cardoso, Elza Soares, Luiz Gonzaga. Então, quer dizer, ele agia em várias áreas, até na televisão. Ele conseguiu começar esse processo todinho, né, na televisão, que foi super importante para a evolução do Brasil, através do Assis Chateaubriand, que foi feito um convite para ele na época. Ele tinha um programa na TV, né, e era muito assistido. Esse Calouros em Desfile também foi fantástico. Naquela época, para você ter uma ideia, o Ari Barroso já tinha patrocínio. O patrocínio dele era Toddy, entendeu? O sabor que alimenta. Então, quer dizer, ele era à frente, ele já era patrocinado naquela época. E você tem algum registro aqui de alguma das visitas de Ari Barroso? Você fez algumas visitas à cidade de Ubá, você tem algum registro disso aqui? Tenho. Aqui foi no Tabajara, esse aqui é o convite, foi em 1959, incrível isso aqui. Ele fez um show e trouxe vários artistas, olha aqui, a Espada de São Jorge, aquela coisa que, né, trazia... Aqui a gente, nas fotos você pode ver aqui pessoas conhecidas, como o Sr. Alberto Aico, como o Campomis Filho, né? Então, quer dizer, são pessoas muito... Maestro Solero, inclusive o prefeito na época era o Sr. Adolfo Nicolato, o prefeito da minha cidade de origem, né? Porque eu sou ubaense honorário. O Sr. Adolfo, em 59, o Ari Barroso esteve aqui para inaugurar a Caixa d'Água, né, a Caixa d'Água que foi inaugurada aqui, e foi feita uma comemoração no Tabajara, onde tiveram várias pessoas da sociedade, né, dentre elas eu citei o Sr. Alberto Aico, né, o Maestro Soleri, o Campomis Filho, um grande homem, né, como o Sr. Alberto Aico também, um grande empresário, um homem que deixou legado, deixou história em Ubá. E o Ari Barroso muito receptivo, tinha o Soênio Guilhermino, o seu grande amigo. Essa foto aqui, esse senhor era dono do Marrocos Bar. Então essa foto foi feita porque o Ari Barroso gostava muito de vir para Ubá. Então ele vinha para Ubá para encontrar com os amigos. Geralmente até ele saía dos shows, lá vinha de madrugada, porque ele adorava vir aqui para encontrar com o Soênio, né, e com o Sr. Ledes Leitão. E esse era o dono do Marrocos Bar. Então era fantástico. Eles falam que o Ari não gostava de Ubá, isso é um absurdo, né? Eu vejo pessoas citarem isso. O Ari Barroso amava Ubá, toda a vida sempre divulgou o nome da cidade, né? Eu não entendo por que esse tipo de coisa. Portanto, ele vinha para cá até de madrugada encontrar com os amigos. Eu não sei se, né, você falar que ele não gostava de Ubá, se não gostasse ele não viria aqui, né? E por várias vezes, como eu citei, trouxe vários artistas aqui, Luiz Jatobá, né, o cara que trouxe a televisão para o Brasil através do Assis Chateaubriand, né, Ilka Soares e muitos outros artistas internacionais que estiveram no Tabajara e muita gente não sabe disso, né? Isso passa desapercebido, né? Acredito que num futuro bem próximo, né, o Ubá deva se manifestar e deva se movimentar, né? É imprescindível, entendeu? A construção, entendeu, desse memorial Ari Barroso. Até porque é o nosso filho mais ilustre e as pessoas precisam conhecer a história, entendeu, desse homem fantástico e dessas histórias que fazem parte não só de Ubá, como do Brasil inteiro. Esse acervo que a gente está vendo aqui não é coisa fácil de se encontrar. São fotos originais, materiais da época, revistas da época também. Como é que foi a construção desse material? Como é que você conseguiu isso? Quem que te passou? Como é que você foi atrás? Conta um pouquinho da história, principalmente da área do Ari Barroso, que você conseguiu. Uma grande parte desse acervo veio do meu avô, mas eu busquei isso a minha vida inteira, né? Eu acho que você tem que fazer a sua parte. O meu avô deu prosseguimento e eu continuei colecionando tudo, né? O meu avô foi um grande responsável, mas muita coisa que tem do Ari Barroso fui eu que busquei, até porque quando eu mudei para Ubá, eu senti uma carência muito grande, porque eu moro aqui desde 84, e eu assim, quando eu cheguei ao Ubá, eu ouvia muito, já falava que iam construir alguma sala com fotos e tudo, e até hoje, né, o que a gente vê são projetos faraônicos que acabam todos em sonhos e tal. Eu acredito até que nessa nova administração,
né, isso deva acontecer, porque as pessoas, eu estou vendo assim, um empenho e uma boa vontade muito grande, e eu acredito que eles não vão deixar passar essa oportunidade para uma próxima, né? Inclusive nós estamos aqui em um dos poucos monumentos em homenagem a Ari Barroso, que é na Praça São Januário, coração da cidade de Ubá, no piano, que é característico, e com a estátua também de Ari Barroso. Então, Nilson, conte também mais uma história que você tem do Ari Barroso, pode ser também na música ou até no futebol, que eu acredito que muitas pessoas até não conheciam esse lado esportivo do Ari Barroso. No futebol, o Ari Barroso, rapaz, é tanta coisa que tem do Ari Barroso. O Ari Barroso era fantástico. O Ari Barroso uma vez foi proibido de entrar no campo do Vasco, porque flamenguista, né, doente, um cara que levava tudo ele tinha uma profunda identificação com o Flamengo, foi proibido de entrar no campo do Vasco. O que aconteceu? O Ari Barroso foi para cima do Colégio Pio Americano, alugou o terraço, e de lá ele transmitiu o jogo. Então, quer dizer, era impossível. O Ari Barroso era impossível separar. Você está entendendo? Eles acharam que com isso, proibindo a entrada dele, o jogo não seria transmitido. Ele transmitiu, ainda deu os gols primeiro que é o narrador, porque ele ficou numa posição que ele viu o campo todinho, que o colégio era mais alto que o estádio de São Januário, estádio Pio Americano. E de lá ele transmitiu a partida todinha. O Ari era muito engraçado. O Ari tem uma partida também, no campo do Palmeiras, que entendeu? Eles descobriram essa façanha do Ari, eles falaram, não, mas hoje ele não vai conseguir, não. Hoje nós vamos pegar ele. Ele tinha Afonso Escola, que era o cara, o skipper, o cara que trabalhava com ele. Ele virou e falou assim, como é que eu vou fazer? O Afonso virou e falou, você tem que falar com o seu ajudante, porque eles estão preparando uma para você, Ari. Que você não vai poder transmitir o jogo, não. Ele virou e falou, não, mas deixa comigo, eu já sei o que eu vou fazer. Eles pegaram e jogaram um foco de luz no rosto dele. Ele subiu numa torre de mais de 50 metros. Você sabe o que ele fez? Ele comprou uma porção de óculos escuros e colocou no rosto. Com aquilo ele conseguia ver o campo, porque o refletor batia no rosto dele, mas não atrapalhava. Mesmo assim ele transmitiu uma partida de cariocas contra paulista. Então ele era engraçado, ele era dinâmico, ele conseguia ser várias pessoas ao mesmo tempo. Era um showman, porque imagina só, você ser compositor, escritor, cômico, narrador esportivo, tudo isso numa vida só. Eu não consigo entender, eu não conseguiria acompanhar algo relacionado a isso e fazer com a qualidade incrível que o Ari Barroso fez, né? E difícil naquele tempo, né, que era muito difícil, né? Você reunir tantos valores e tantas qualidades numa pessoa, né, numa só pessoa, naquela época dos anos 30, dos anos 40, o Ari já tinha essa vocação, entendeu? Ele era muito assim, ele conseguia improvisar com uma rapidez que ele era fantástico. Então por isso que ele marcou época e daqui a 100 anos nós vamos continuar falando dele do mesmo jeito. Ele não é um cara que ficou no esquecimento, né? Você vê que até hoje são programas que passam na televisão. A gente teve aí, as Olimpíadas foram abertas com o quê? Aquarela do Brasil, né? A outra música, Isso Aqui O Que É, de Ari Barroso. Então são vários temas. Então o Ari Barroso ele é fantástico. Ele consegue até hoje fazer com que seja lembrado. Você pode ver que na chegada do Neymar no Parc des Princes, agora lá na apresentação do Neymar no Paris Saint-Germain, a música que foi tocada foi a Aquarela do Brasil. Neymar, Neymar, Neymar. Então quer dizer, até nessa hora eles lembram do Ari Barroso. Eles conseguem reunir o Ari Barroso ao Neymar, que é a nossa maior promessa para a próxima Copa. A gente começou até falando do esporte, mas não tem como deixar a música. Inclusive fusão de gêneros também. Aqui nessa revista que o Nilson tem, tá mostrando aqui o Ari Barroso em meio à bossa nova, né? Na revista O Cruzeiro. Isso aqui foi a união da bossa nova com o samba de exaltação, né? Isso aqui foi um encontro fantástico, onde que uniu Ari Barroso, Tom Jobim, Ronaldo Bosco e Carlos Lira. Isso foi fantástico isso aqui. Por quê? Essa foto é uma foto famosa. Ela é chamada a foto do Totem. Vocês podem ver, olha aqui, ó. Essa foto é famosa. Outro dia até vi o
o Zequete, os caras tudo falando que participaram disso aqui, teve a Danusa Leão. Então foi um encontro muito bacana, onde que havia uma certa rivalidade, mas não era rivalidade, né? Que o surgimento da Bossa Nova era uma grande novidade na época. E o samba de exaltação do Ari Barroso, né, se uniu à Bossa Nova, e o Ari Barroso aceitou a Bossa Nova, que a Bossa Nova já era uma realidade no mundo inteiro, até cantada, né, até pelo Frank Sinatra. Então, quer dizer, ela já tinha sido aceita até nos Estados Unidos. Essa revista é um Cruzeiro de 1960. Né? Então é muito bacana essa união. E aqui estão todos os artistas. É uma revista... A gente pode ver Roberto Menescal, Edu Lobo, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli. Então são fotos... Nara Leão, muito legal, Sérgio Ricardo, João Gilberto, né? Então, e aqui o Ari, essa foto é incrível, o Ari como mestre, entendeu? Falando para todos os meninos na época da Bossa Nova, então o mestre dando dicas, né? Então ele, como sempre, né, ele muito respeitado e admirado por todos, até pela Bossa Nova. Mostrando também humildade e cabeça aberta, né? Ele já consagrado. Geralmente os novos, assim, os antigos artistas, eles têm um certo receio ao que está chegando agora. Ari Barroso mostrou exatamente o contrário, né? Aceitação. Aceitou e ainda abriu espaço ainda para os mais jovens. Né? Porque sabia que a Bossa Nova era uma coisa que ia dominar o mundo, né? O Ari Barroso era um homem à frente do tempo dele, ele enxergava as coisas quando as coisas realmente tinham valor e tinham qualidade, né? O Ari Barroso, ele faleceu no dia 9 de fevereiro de 1964, né, quando a Império Serrano estava entrando, entendeu, na avenida, né, e esse caso foi muito engraçado também, e ele recebeu a visita do Padre Góes. O Padre Góes era um padre famosíssimo na época, e ele foi até o Ari, que o Ari já estava com cirrose hepática, para dar extrema-unção para ele. Chegando lá, ele foi surpreendido com uma pergunta. O Ari Barroso perguntou para ele: Padre Góes, quanto que está o Flamengo? Ele falou: Ari, o Flamengo acaba de perder para o Madureira. Ele falou: Padre Góes, quem precisa de extrema-unção não sou eu, é o Flamengo. Daí uma história inusitada do mestre Ari Barroso. É o Web TV Uai, esse especial em comemoração ao aniversário do ilustre ubaense Ari Barroso. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 99970-1001. Na TV Uai você aparece de verdade.